Bom, estou aqui mais uma vez para poder aqui lutar aqui por tudo aquilo que não só em meu favor, mas de acordo com aquilo que muitas pessoas nesse país, igualmente até situações piores, estão passando. É um momento muito difícil porque o coração só quem conhece é Deus. E a gente tem que ter esperança, a gente tem que ter uma pessoa sincera politicamente no nosso país, tem que ter uma pessoa honesta, uma pessoa que não está com interesse em defender nenhum tipo de religiosidade, porque o político, ele por que se chama pessoa político, né? A pessoa político, ele tem que defender todos os direitos, ter o que está escrito em mãos, a igualdade que está na Constituição, a lei de igualdade. E na verdade, o Senhor Deus, Jesus Cristo, não deixou passar isso, pois em 24 de São Mateus fala tudo sobre essas coisas, que esses mistérios que está atrapalhando os governos de países diferentes, de nações diferentes. Estão deixando eles numa coisa centralizada, de acordo as pessoas dos seus países, empresários, pessoas que estão de olho no endereço que vai a vida espiritual, a vida material na vida de cada um. Por isso que nós temos que chegar à frente, aproveitar a ciência avançada, esses canais aqui. Ninguém tinha direito a telefone, né? E quem poderia sonhar que um dia o Brasil ia ter uma política de dizer assim, olha, essa política aqui é para você, esses direitos aqui é para você poder comprar alguma coisa básica para sua casa, para o seu lar. Não existia isso. Se você quisesse ter um raio na sua casa, você tinha que trabalhar o ano inteiro, poder ter sua vida, criar os seus filhos para poder ter um raio, comprar uma TV. Agora todo mundo tem telefone, né? Tem TV agora até você pode ter praticamente isso aqui como fosse uma TV para a gente divulgar, já que não precisa a gente ir ao SBT, a Rede Bandeirantes, a CBN, porque muitas vezes está falando uma coisa ali em favor de muitos, que muitos ali na frente deles é uma coisa, mas do lado de fora é outras. E eles não fazem nada ali, eles estão ganhando muitas das vezes do político, leis que são em favor das pessoas mais altas, né? Imprensas, né? Mídia, e não tem aquela a política qualificação, não, você é um pintor. Pelo menos no governo do Lula, ele fez alguma coisa que dizia, não, tem essa profissão que vai até certo limite, o cidadão tem que se aposentar nessa profissão, nesse trabalho, até certo limite da vida, do ano dele. Porque Lula era uma pessoa que trabalhava no sindicato. Eu não posso estar fazendo campanha nem defendendo A nem B, né? Todo mundo está interessado em ver a sujeira um do outro, porque a sujeira tamanha afetou a pessoa que está descendo, que é lá de baixo, está descendo, a pessoa que é de cima está subindo. E um se perguntando ao outro, quem fez mais, quem fez pouco, para eles não importa, importa que eles foram lá, os trabalhadores, pessoas que a família sofrida, enlutada, cheia de tanta coisa difícil dentro do seu lar, né? Poder agora, todo tipo de política agora para você ter um valor, para você chegar numa loja, no supermercado, né? E então tem diversas coisas aqui que muitos estão abrindo os olhos agora, estão vendo que realmente o Senhor Deus está voltando. A gente tem que adorar a Deus. A gente não tem que adorar, não precisa, a gente não pode adorar o homem. A gente tem que orar, engrandecer, louvar a Deus. Mas muitas pessoas vão. Olha só isso aqui. Do CNJ, tá? Em um regramento de caráter abstrato a que todos nós estamos submetidos. Outra decisão ativista. Em junho de 2018, o STF entendeu inconstitucional o dispositivo da mini-reforma eleitoral que determinava a instalação das urnas
das urnas eletrônicas com voto impresso, né? O que aconteceu? Houve uma mini reforma eleitoral, o Poder Legislativo fez o que era da sua competência, fez uma lei dizendo que era necessário a partir dali o voto impresso, e o STF não gostou dessa lei e justificou que essa lei não deveria ser aplicada, justificou que era inconstitucional, com base na violação de alguns princípios. Está aí de novo a questão que eu falei da Constituição principiológica. Em nenhum momento o STF disse, não, essa lei é inconstitucional porque violou o artigo tal. Não falou isso em nenhum momento. Utilizou dos princípios, aquelas abstrações que servem na hora de necessidade para a gente considerar uma lei inconstitucional, uma lei que a gente não gosta. Considerou que essa mini reforma eleitoral violava o sigilo do voto. Até hoje eu não entendi por que violava o sigilo do voto, já que ninguém vai pegar aquele impresso, colocar no bolso e ir embora para casa. Tá? Não entendi por que viola. Violaria o princípio da liberdade do voto. Também não consegui entender, já que ninguém vai levar o voto para casa. Seria até justificável alegar a violação da liberdade do voto se todo mundo levasse o papelzinho comprovante do voto para casa. Porque a gente sabe muito bem que chega nas comunidades, né, não vou usar o termo comunidade não, que eu tenho muito politicamente correto, chega nas favelas e o traficante, ele exige... Obrigada. Ele chega nas favelas e o traficante exige que aqueles moradores votem em um determinado candidato. Então, se eles levassem um papelzinho para casa, isso realmente poderia comprometer a liberdade do voto, porque o traficante poderia chegar lá e exigir dele que ele entregasse o papelzinho para comprovar que votou no candidato tal, mas isso não iria acontecer. Então, realmente, eu não compreendi no que violaria a liberdade do voto. E, para fechar com chave de ouro, voto do ministro Celso de Mello, né, nesse mesmo processo, ele disse que essa mini reforma eleitoral violaria o princípio da proibição do retrocesso. Então eu pergunto a vocês, aonde que está escrito, né, na nossa legislação o princípio da proibição do retrocesso? Tá, isso não existe. Isso é uma criação doutrinária e que coloca todo mundo numa situação de extrema incerteza, uma situação temerária, porque o que é retrocesso para mim pode não ser retrocesso para você. Então, ele diz que viola o retrocesso, princípio da proibição do retrocesso, já que nós temos hoje urnas eletrônicas, e isso é uma coisa boa, então nós não poderíamos retroceder e imprimir um voto, já que isso não é mais necessário. Para ele, isso seria um retrocesso. Mas para muitas outras pessoas, inclusive para o Poder Legislativo, que fez aquela lei, isso não seria um retrocesso. Isso seria algo bom, algo necessário. É aquela velha mania de considerar tudo que é novo, tudo que é mais recente, tudo que é mais moderno, como sendo algo melhor. E não é. Tá? Então, essa foi mais uma decisão ativista do Supremo Tribunal Federal. Eu lembro que a primeira decisão ativista... Pronto, então está aí. Como que aqui uma pessoa juíza da OAB fosse um cidadão, chegasse no atendimento do cidadão dentro do Supremo Tribunal, porque lá tem a ouvidoria do cidadão, né? Você lá cobrando o perigo que você, o risco de vida que você saiu, mesmo durante o dia, a hora da eleição, você ir lá cobrar os seus direitos de décadas, dezenas e dezenas de meses, de anos, né? Centenas de dias. Uma coisa que está na Constituição. Mas ao chegar no livro, ao assinar, dá a impressão que todos os brasileiros assinou aquilo ali para ele, né? Já Deus está vendo o nosso sofrimento. Mas se Deus não viesse salvar a igreja, certamente ele ia chegar ao ponto de socorrer todo mundo. Não precisaria ter eleição. Deus mesmo ia eleger um governante para o mundo. Mas está ao contrário, está ao contrário. A criminalidade política, o crime organizado no meio das autoridades, agravou-se de tal maneira que em 24 de São Mateus o Senhor falou, nos dias da minha volta, vai ter reino contra reino, e rei contra rei, nação contra nação, né? Guerras, rumores, fome e pestilência. Por quê? Todo mundo preocupado
em ser chamado de rei aqui na terra. Do mesmo jeito que foi no tempo de Pilatos. Do mesmo jeito. Você sai para vender uma água, você sai para defender o pão dos seus filhos, porque a sua empresa, muitas das vezes, está à falência. Você é uma pessoa querida do seu patrão, não tem como ele sustentar você. Então, você vai lá defender o seu pão final de semana, vai vender uma fruta, vai vender uma água. Você contempla lá uma organização do governo destruindo ali. Eu contemplei, fui testemunha inúmeras vezes, aconteceu comigo também. E eu lá, com meu benefício suspenso, vendendo água, me tomaram a água. Aqui em Brasília, no plano piloto, eles tomam de todo mundo. A pessoa vendendo fruta lá, o pai desesperados e chorando lá, desesperado, né? Sem clamar quem? Pedir ajuda quem? A polícia militar? Aquilo ali é colocado pelo próprio governo, porque nem todo mundo tem direito de chegar lá no CRAS e pedir uma cesta básica. Porque as coisas estão indo para as pessoas. Não vão para os seus lares. Não vai levar aquela comida. Vai vender, trocar por bebida. Né? Vai negociar com outros no meio da rua. Então, muitos têm um vício de beber. Outros vícios. Né? Eu não estou tirando aqui ninguém. Porque eu, graças a Deus, não precisaria estar aqui lembrando meu pai. Mas meu pai, antes de servir a Deus na congregação cristã no Brasil, a gente passava semanas chorando. Porque chegava o dia do meu pai receber, ele perdia no jogo o dinheiro. Né? E 10 filhos. Né? E ia para a usina. Ele não sabia que tinha a obra de Deus, congregação cristã no Brasil. Fui para São Paulo, muito doente, muito magro, 16 anos, emagrecido, passando necessidade. E meu pai, ele trazia de tudo quando fazia compra. Fazia de tudo, trazia às vezes meio saco de laranja, meio saco de banana, dava para o pessoal, ajudava pessoas, era uma pessoa caridosa, uma pessoa trabalhador, suador. Mas não teve direito ao tempo de serviço, foi para a Previdência, era para ter se aposentado com 55 anos. Não teve direito, ele não teve direito. Aí meu pai parou de jogar, eu fui para São Paulo, meu pai foi para a igreja, voltei de São Paulo, o meu pai inverteu a coisa, meu pai foi buscar eu em frente a uma garagem, todo ensanguentado, porque quando eu cheguei de São Paulo eu ia para o trabalho, quando eu chegava do trabalho, meus colegas iam buscar em casa para a gente beber. E eu não podia, porque a gente não tinha uma alimentação. A situação do meu pai, ele ganhava 2 salários mínimos, naquele tempo da URV, o meu pai chegava com uma compra em casa, dentro de uma caixa quase de sapato. Era a compra que ele trazia. Né? Então, a empresa não estava podendo pagar o salário mínimo para ele. Né? Meu pai era chefe de obra, uma pessoa engenheiro. Fez usina para o homem sozinho praticamente. Ele e os ajudantes. E esse homem não pôde nada fazer para meu pai, porque meu pai não queria. Tá na vida de beber, com empresários, com fazendeiros, pessoas que ele conhece desde criança, filhos de fazendeiros, filhos de pessoas de usineiros, né? Irmãos, tudo, ele conhecia todo mundo. Foi criado nas terras deles, como escravo, dormia numa cabana. Naquele tempo não tinha previdência, não tinha salário mínimo, não existia. E ele lutava na cidade para ver o PT crescer, porque ele imaginava que todo mundo no PT era igual ao presidente Lula. Né? Então está aqui, gente, uma juíza aqui desvendando qual é o desengano da população brasileira. Todos os pais de família, todos os lares, telhados, né? Que está aí